Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer esse vídeo aqui falando sobre erros comuns que eu vejo na conduta terapêutica para tratamento de fadiga adrenal, de disfunção do eixo HPA, que eu vejo com certa frequência, e aproveitei para pegar o caso de um cliente que eu recebi há poucas semanas para trazer para vocês, para dar esse insight aqui geral, tá bom? Primeiro ponto, pessoal, caso de hipocortisolismo, ou seja, baixa produção de cortisol, tá? Foi colocado no uso da hidrocortisona aplicável, porém, na mesma cápsula da hidrocortisona foi colocada a ashwagandha junto, tá? Então, o que acontece, gente? Primeiro ponto, a ashwagandha não é aplicável para casos de hipocortisolismo, tá? Porque a ashwagandha, qual o mecanismo de ação dela? Supressão do SRH, levando a supressão também por mecanismo direto do ACTH, fazendo com que o hipotálamo não envie sinalização para as glândulas adrenais produzirem cortisol. Se a pessoa já não está conseguindo produzir cortisol de forma adequada, vale a pena você suprimir ainda mais, trazer uma supressão à produção de cortisol? Não faz sentido, concordam comigo? E aí ele foi colocado, ele fazendo um tratamento com endócrino, tá, integrativo, né? E foi colocado na hidrocortisona de manhã, hidrocortisona de tarde, na mesma cápsula ali a ashwagandha. Então, primeiro, a ashwagandha não é aplicável em hipocortisolismo. Segundo, a ashwagandha não é aplicável para ser utilizada de manhã e de tarde. Por que isso, gente? Nossa fisiologia, o nosso ritmo circadiano, ele funciona como? Pico de cortisol ao acordar, né? Depois você tem um novo pico ao meio-dia, que pouco é falado. Depois o cortisol vai decaindo ao longo do dia, tem um novo pico às 16 horas mais ou menos, depois vai decaindo ao longo do dia. É contrafisiológico você suprimir produção de cortisol pela manhã e pelo início da tarde. Então não faz sentido utilizar supressores de cortisol na parte do dia. A aplicabilidade deles é à noite, quando a gente quer o quê? Wind off, né? Diminuir os níveis de cortisol para quê? Para começar a ter produção adequada de melatonina, produção adequada de serotonina, né? Melatonina e serotonina para início do sono e manter uma arquitetura do sono de qualidade. Então, no caso dele, já não é aplicável a ashwagandha de manhã e de tarde, tá? E no caso dele de baixa produção de cortisol, menos aplicável ainda. E mais um detalhe, é antagônico, gente. Se você está usando hidrocortisona para repor cortisol e gerenciar os sintomas, porque a hidrocortisona é uma muleta, por que você vai pegar... Vamos pensar aqui comigo. Se você está repondo cortisol, e a hidrocortisona já inibe parcialmente o eixo, diminuindo a produção de cortisol, mas é uma muleta válida para gerenciar os sintomas e diminuir a carga de estresse no organismo, tá? E aí, se você está usando hidrocortisona, por que você vai usar a ashwagandha junto no mesmo horário ali para suprimir o eixo? Não faz sentido, tá? E são detalhezinhos como esse que às vezes dificultam o processo de recuperação, tá? Detalhezinhos, tá? Isso aqui não vai abalar tão diretamente, mas não faz sentido. A ashwagandha, sabe o que está sendo aqui? Dinheiro rasgado e jogado fora. E contraprodutivo, tá? Pode até ter um benefício ali por modular algumas vias de serotonina, algumas vias de GABA, mas não é o mais indicado. Ah, mas Rodrigo, ele tem crises de pânico ao longo do dia, ele tem crises de ansiedade ao longo do dia. Você pode fazer uma modulação GABAérgica de diversas formas para esses casos aí. O que mais tem são nutracêuticos para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de controle. Podendo até mesmo mexer na parte serotoninérgica também, a depender do que ele estiver apresentando, tá? De alteração comportamental. Então, gente, esse aqui é um ponto. E mais um detalhe. A ashwagandha foi colocada na mesma cápsula da hidrocortisona e as cápsulas de liberação normal. A hidrocortisona, o ideal de trabalhar, cápsula de liberação lenta pela manhã e liberação normal à tarde, tá bom? Então são esses detalhes aí. Segundo detalhe, isso aqui é muito importante, isso aqui quase inviabiliza o processo de recuperação, tá? Foi recomendado a ele que suspendesse a carne vermelha, tá? E comesse apenas frango, peixe, verduras, salada, né? Folhas e frutas à vontade, tá? Qual é o grande problema aqui? Primeiro, pessoal,
carne vermelha é padrão ouro para o processo de recuperação. Carne vermelha tem todos os micronutrientes necessários para dar sustentabilidade metabólica, otimizar o organismo em amplo espectro, tá? E esses micronutrientes agem como cofatores para a síntese e produção de neurotransmissores. B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, colina, biotina, zinco, cobre, selênio, manganês, ferro. Tudo isso é encontrado na carne vermelha, gente. Tá? Em quantidades adequadas, em grandes quantidades. Carne vermelha é o alimento mais denso nutricionalmente falando. Então, carne vermelha, pessoal, é remédio. É vitalidade para quem está passando por síndrome metabólica que leva à disfunção do eixo HPA e sintomas debilitantes como depressão, ansiedade, insônia crônica e tudo mais. Tá? Mais um detalhe, a carne vermelha é o alimento mais anti-inflamatório, com menor capacidade de trazer inflamação ao nosso corpo, que temos a possibilidade de ter acesso aqui, principalmente. Por quê? A carne vermelha, o gado aqui do Brasil, pasta ao ar livre. Tá? Então a quantidade de ômega 6, eles não são muito alimentados por ração, pasto ao ar livre, pega sol, pasto. Então o equilíbrio ali de ômega 6 é adequado, não é tão grande. Tá? Então é um alimento menos inflamatório. Qual é o problema do peixe? Peixe vive em cativeiro, tá? É alimentado por ração, que vai aumentar os níveis de ômega 6. Ômega 6 é pró-oxidante, ômega 3 é antioxidante, tá? Então, assim, vai aumentar, vai ser pró-oxidante. Peixe, normalmente, tem intoxicação por metais pesados, entre ele o mercúrio, tá? O peixe criado em cativeiro, normalmente, tem níveis de amônia aumentados por ser em cativeiro. Então é um animal que já vive sobre uma intoxicação crônica ali de um certo modo, tá? O frango, mesma coisa, é alimentado ali com ração, então tem quantidades aumentadas de ômega 6, pessoal, tá? Carne vermelha é vida. Ah, Rodrigo, mas a pessoa come carne vermelha e passa mal porque a digestão não está funcionando direito. Aí tem que tratar o quê? Já tem um vídeo falando sobre isso, tem um vídeo que eu falo do sistema digestório. Tem que tratar a hipocloridria com enzimas digestivas e betaína HCl, tá? Lipase, pepsina, bromelina, a betaína HCl e ajustar o sistema digestório. Não apenas isso, ajustar o estímulo adrenérgico aumentado que leva à hipocloridria. Vocês estão vendo que é uma orquestra linda? É por isso que eu sou apaixonado por isso daqui, tá? E é por isso que as pessoas que estão em síndrome metabólica às vezes têm dificuldade de se alimentar de carne vermelha. Tá? E a carne vermelha é extremamente densa nutricionalmente falando, tá? Prosseguindo aqui, pessoal. Então, esse profissional recomendou a ele que, a exemplo, comesse frutas e verduras e folhas à vontade. Já falei aqui várias vezes. Folhas e grãos são contraprodutivos, porque são lotados de antinutrientes, lectinas, fitatos, oxalato, sulforafano, que eles sobrecarregam o organismo com a sua capacidade inflamatória, que eu já falo desses mecanismos em vários posts, basta dar uma fuçada aí, tá? Não é recomendado, tá? Folhas e grãos não são recomendados. Outro exemplo aqui, que esse cliente apresenta insônia inicial e insônia terminal, ou seja, ele tem dificuldade para iniciar o sono e dificuldade de manter o sono, tendo um despertar precoce. Esse profissional recomendou a ele que ele comesse frutas à vontade na ceia, quantidades grandes de frutas. Aí escreveu ali que vai dar uma quantidade de vitaminas e minerais adequadas para melhorar o sono. É o contrário, pessoal, tá? O que acontece? Primeiro ponto, esse cliente tem uma insulina basal de 18, ou seja, ele tem resistência à insulina. Se ele se entupir de fruta de forma isolada antes de dormir, por ele ter resistência à insulina, ele vai ter um pico glicêmico ali, vai cobrar um pico insulinêmico bem aumentado
para conseguir derrubar aquela glicose. Só que a meia-vida da insulina é mais longa do que a glicose. Então ele produziu uma quantidade grande de insulina para estabilizar aquela glicose. Estabilizou, ok. O organismo entrou em equilíbrio, ele iniciou o sono, só que aquela insulina ainda está lá no topo. E ao longo da noite de sono, essa insulina muito alta vai causando uma hipoglicemia nele. Ele vai chegar num estado hipoglicêmico, que o corpo vai ficar sem aporte de energia para os órgãos vitais, e ele vai ter um despertar precoce, normalmente até com compulsão alimentar, tá? Porque ele está num estado hipoglicêmico por conta da resistência à insulina, e um dos gatilhos que levou essa insulina exacerbadamente aumentada foi por ter comido as frutas em grande quantidade ali de forma isolada antes de dormir. Outro detalhe, pessoal, se você come as frutas de forma isolada ali antes de dormir, ele reclama de insônia inicial, ele está causando uma glicação, que é um mecanismo inflamatório no corpo, tá? Que é o pico glicêmico seguido de pico insulinêmico e tem esse efeito inflamatório, tá? Glicação. Se ele tem hipocortisolismo, para ele liberar essa quantidade exacerbada de insulina, ele depende de trabalho das glândulas adrenais também. Por quê? Pâncreas, para produzir insulina, depende de sinalização das glândulas adrenais através de cortisol. O cortisol é o mensageiro, então as adrenais produzem cortisol, o cortisol vai lá no pâncreas, o pâncreas produz insulina. E aí o pâncreas produz insulina para poder estabilizar ali o pico glicêmico. O problema é o seguinte, a pessoa que está no hipocortisolismo como dele, ela sofre um mecanismo compensatório. Por ela não conseguir produzir cortisol de forma adequada, ela produz noradrenalina no lugar do cortisol, e aí acaba tendo ali uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma dificuldade para iniciar o sono. E uma das reclamações dele, inclusive, é questão de ansiedade na noite, ansiedade na hora de dormir, entendeu? Então, esses são alguns dos mecanismos, tá? Aí detalhe, pessoal, qual é o tipo de refeição ideal para um caso desse? Ali, umas 2 horas antes de dormir, comer uma carne vermelha com manteiga, umas oleaginosas, uma fruta. Então você vai estar trazendo ali uma boa quantidade de boas gorduras, que vai estabilizar a glicose e vai deixar a glicose estabilizada ao longo do tempo. Você vai ter ali o aporte das proteínas, que servem como blocos de construção para uma produção adequada de neurotransmissores, né? E você vai ter ali uma quantidade proporcionalmente menor de carboidrato, que vai servir ali como fonte de energia, porque a pessoa não está cetoadaptada, tá? Então seria a refeição ideal. Poxa, acordou, aí vamos lá, ele teve um despertar precoce no meio da noite. Deixa na mesinha de noite um punhadinho ali de oleaginosas, umas 2 castanhas do Pará, não mais do que isso por conta de intoxicação de selênio. Então deixa umas 2 castanhas do Pará, umas 3 macadâmias, 2 nozes pecan, 2 nozes comum, uns 3 sementinhas, uns 3 ou 4 pistachezinhos ali, entendeu? Um pouquinho de damasco. Teve o despertar precoce? Pum! Por conta de hipoglicemia, vai comer ali as oleaginosas, vai beber um pouquinho de água, deixa na mesinha de noite e tenta voltar a dormir. Porque essa alteração da arquitetura do sono muitas vezes não, a maioria das vezes está ligada a essa alteração do metabolismo glicêmico, tá? Outro detalhe, o despertar precoce ali na noite, ele pode ocorrer por conta da resistência à insulina, como eu falei ali o mecanismo anteriormente, e pode ocorrer também por conta do próprio hipocortisolismo, tá? Mesmo que ele faça uma refeição adequada antes de dormir, por conta dele estar num quadro de fadiga adrenal, de hipocortisolismo, quando ele começa a entrar em hipoglicemia naturalmente durante o sono, o organismo ele precisa produzir glucagon para subir aquela glicose, estabilizar ela e manter um aporte energético ao organismo. Quem produz glucagon é o pâncreas. O pâncreas produz glucagon e insulina. Insulina para baixar a glicose, glucagon para subir a glicose. Para a produção de ambos os hormônios, o pâncreas depende da glândula adrenal, sinalizando através do cortisol. Se a pessoa está num quadro de hipocortisolismo, um mecanismo compensatório, acaba liberando noradrenalina. E a pessoa, pum, acorda ligadona no 500 volts de madrugada.
pessoa fala, né? 2, 3 da manhã, 3 e meia da manhã, pum, acorda como se estivesse ligado na tomada.